É uma forma tipo que o governo impôs em todas as empresas que você tem que pagar, que é a pensão. Então nenhum trabalho vai permitir que você não pague a pensão. Então como é que eu posso dizer, é obrigatório você pagar a pensão. Eu não concordo por causa disso, por quê? Porque eu posso escolher não viver aqui na Inglaterra. Então todas as pensões que eu paguei durante 20 anos, 40 anos, 50 anos, se eu mudar para um outro país, eu não vou conseguir dar esse dinheiro de volta, tá a ver? Pas de soleil, 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 pas de soleil. Fala meu povo, é o boy Marcelo Executivo, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Estou aqui em casa, como é que o clima está? Mesma coisa. Actually, deixa eu vos mostrar uma coisa. Você sabia que aqui na Inglaterra nós temos 4 tipos de balde de lixo? Não, eu não sabia. Temos 1, 2, 3, 4. 4 tipos de balde de lixo. O primeiro, esse aqui é para papel e papelão. Esse aqui é pro lixo geral. Esse aqui é para latas, para bidões e isso aqui. E esse aqui é para resto de comida. Então tem que reciclar. Aqui na Inglaterra não é obrigatório, mas eles sempre incentivam a fazer a reciclagem aqui na Inglaterra. Então, se você não me conhece, eu sou Marcelo Batista, mais conhecido como Marcelo Executivo. Seja bem-vindo ao meu canal. No meu canal falo praticamente da minha vida aqui na Inglaterra. Eu estou aqui na Inglaterra nesse exato momento, como vocês podem ver pelo clima, um clima muito bom, para ser sarcástico. Então, se você é novo aqui no canal, não se esquece, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, também compartilha para pessoas que querem saber um bocadinho mais da Inglaterra, querem saber mais como entrar na Inglaterra através de um visto de estudante, e porque eu falo mais aqui através da escola de inglês ou de visto de estudante, de universidades e outras coisas. Também acabo por falar também das coisas que eu faço aqui na Inglaterra, né, custo de vida e outras coisas. E o tema de hoje é um tema que eu me chateio muito por causa desse tema, que é o tema dos impostos, porque as pessoas têm um sonho de viver aqui na Inglaterra, não só na Inglaterra como na Europa, mas nós estamos infestados de impostos. Tem impostos daqui, impostos de acolá, então essa é a parte que não é muito favorável viver aqui na Europa. Mas, e também onde você está, né? Se é Angola, Moçambique, Brasil, onde você estiver, também deve ter impostos, mas não tanto quanto tem aqui na Inglaterra. Então, vou falar de alguns impostos mais frequentes aqui na Inglaterra, principalmente quando você trabalha. E vamos ver. E o primeiro imposto é o Council Tax. Como já estou, você está vendo, estou aqui na casa, no cubico. Então, aqui em casa, o Council Tax é o imposto que você paga por estar a viver nas terras da rainha, né? Da rainha não, do rei agora, né? Então você pode, por exemplo, comprar um terreno, vamos dizer, um terreno e vais construir a casa, mas você vai sempre pagar o council tax porque o teu terreno está nas terras do rei ou nas terras da rainha. Então esse council tax normalmente não é muito, varia de lugar para lugar, varia de bairro para bairro onde você vive, então pode ser 5%, 10%, 15%, então pode variar de várias áreas. Então, por exemplo, aqui na área onde eu estou, são 80 libras por mês. Também depende muito de quantas pessoas estão vivendo na casa também. Isso também afeta os pagamentos, né, do council tax. Então, essa é uma das taxas que você paga aqui na Inglaterra, que é o council tax. A segunda taxa é o income tax. O income tax é tipo, né, o teu salário que você recebe como salário, né? Isso quer que seja se você é business, quer que seja se você trabalhar para alguém, então tem sempre o income, tem sempre algo que você está a receber como teu salário. Esse income tax, você é taxado no teu salário, né? Antes do salário chegar no teu bolso, o governo tira uma percentagem e eles tiram aquela percentagem, essa percentagem fica com eles e você recebe o que você tem que receber, né? Esse income tax também varia muito, acho que varia, se eu não tenho em erro, talvez eu estou a falar à toa, acho que varia de idade ou varia, por exemplo, do tipo de trabalho que você vai fazer ou de quanto você também vai ganhar. Então, porque se você ganha, por exemplo, de
40%, não 40%, de 35 mil libras, se não tem erro, para baixo, você é taxado 20%. Se você ganha de 40 mil libras para cima, você é taxado 40%. Então, por isso é que muitos jogadores, muitas pessoas que são ricas, né, têm muito dinheiro, não concordam muito com esse tipo de forma que o governo encontrou de tirar taxas do teu dinheiro, né, do teu profit que você faz, né? Então é mais ou menos assim. Se você ganha 35 mil para baixo, você é taxado 20%, que é no meu caso, e tem outras pessoas que ganham 40% para 40 mil libras para cima, então são taxados um bocadinho mais. Então esses são chamados income tax. Normalmente é o mais frequente, que as pessoas são tiradas mais no nosso salário, né? E também tem outro que é o National Insurance. O National Insurance é praticamente usado, se não tem erro, é tipo para ajudar pessoas que têm, por exemplo, problemas físicos, mas têm desabilidade, né? Não é desabilidade, tem problemas físicos, né? Não conseguem andar, tem problema tipo no olho, na mão, outras coisas, e por causa dessa desabilidade eles não conseguem trabalhar. Então esse National Insurance é praticamente usado para ajudar essas pessoas, tá a ver? Pessoas, por exemplo, que estão doentes, têm câncer, não conseguem trabalhar, então muita gente é ajudado por causa desse National Insurance. E há pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Eu, no meu particular, eu concordo com pessoas, por exemplo, que não têm não tem, tipo, não tem como trabalhar, né? Por exemplo, não tem uma perna, não tem um braço, não consegue trabalhar. Então, eu concordo que, sim, senhor, aquilo que eu pago, que é uma percentagem, não sei se quanto é a percentagem, pode ir para essa pessoa, para ajudar essa pessoa. É por isso que muita gente vem para a Inglaterra, porque tem essa facilidade. Pessoas mentem, tá a ver? Eu não posso trabalhar porque tenho isso, porque tenho aquilo. A pessoa consegue andar, mas tem uma doença, tipo, tá mentindo que tem uma doença que não pode trabalhar, então essas pessoas ganham por isso. E outras pessoas ficam mais chateadas ainda quando você tem, por exemplo, mais de 3 filhos ou 4 filhos, você também pode ganhar benefício por causa disso, então sai também nesse National Insurance. Não sei se sai no National Insurance a 100% ou se eles tiram de outros fundos, né, governamentais, se eu posso assim dizer, que vai para essas pessoas. Então, há pessoas que não concordam, eu não concordo com algumas coisas, mas eu concordo se a pessoa não tem, como posso dizer, não tem uma forma física para poder trabalhar, né? Então eu concordo que eu posso pagar para essa pessoa, né, ficar em casa ou fazer alguma coisa, se recuperar, alguma coisa assim. Mas não concordo com pessoas que, por exemplo, fazem mais de 3 filhos, 4 filhos, começam a ganhar benefício que não tem nada a ver. Então essa é só a minha opinião. Há pessoas que devem concordar, há pessoas que devem discordar, mas essa é a minha opinião acerca do National Insurance, né? E também para realçar que esse National Insurance, você quando chega para a Inglaterra, se você não tem esse National, é como se fosse em Portugal um NIF, tá a ver? Para quem é português vai entender, um NIF. Então esse é praticamente o National Insurance. Não, você quer trabalhar, você tem que ter esse número, que quando você vai, por exemplo, aplicar para um trabalho, eles te aceitam, eles vão pedir esse número que vai praticamente associar com, né, com as tuas finanças, daquilo que você vai ganhando e outras coisas mais, né? E outra coisa também que nós pagamos aqui, normalmente no salário, não vou dizer que é uma taxa, mas eu vou dizer que é uma forma tipo que o governo impôs em todas as empresas que você tem que pagar, que é a pensão. Então nenhum trabalho vai permitir que você não pague a pensão. Então como é que eu posso dizer, é obrigatório você pagar a pensão. Eu não concordo por causa disso. Não! Por quê? Porque eu posso escolher não viver aqui na Inglaterra. Então, todas as pensões que eu paguei durante 20 anos, 40 anos, 50 anos, se eu mudar para um outro país, eu não vou conseguir dar esse dinheiro de volta, tá a ver? E é muito dinheiro, tá a ver? Há pessoas que, por exemplo, morrem no meio do caminho, onde é que esse dinheiro vai? Onde é que eles fazem com esse dinheiro, tá a ver? Então, eu não concordo muito com ser obrigatório, eu acho que deveria ser opcional, porque se eu tenho a intenção de viver aqui nesse país, até, por exemplo, até a velhice, então eu vou querer pagar pela pensão, mas não tenho intenção de fazer por isso, então eu não pago pela pensão, mas infelizmente é obrigatório você pagar a pensão aqui na Inglaterra, então você não tem como fugir disso. E outra coisa também é a taxa de herança, por exemplo, se o teu pai, por exemplo, faleceu, o teu avô, ele deixou uma herança para você, essa é a parte que dá mais raiva. Essa inheritance tax, que é chamada em inglês, né, que é a taxa da herança, ele é tirado, são 70%. 70% da tua herança vai para o governo. Você acredita nisso? O teu pai te deixou uma casa, você vendeu a casa, por exemplo, vamos dizer, 100 mil libras. Por exemplo, vendeste 100 mil libras a casa. E o governo tira 70 mil libras do bolso deles, você só fica com 30 mil libras.
É muito dinheiro que vai na mão do governo. Então, por isso é que muita gente, por exemplo, muitos pais que, por exemplo, tem um negócio e se morrer, por exemplo, vai ter que deixar herança para o filho. Então, o governo tira muito, se aproveita muito dessas heranças. Então, muitos pais, o que eles fazem? Eles colocam os filhos como eu posso dizer, como partners. Colocam filhos como também diretores das empresas, também bolsos das empresas. Então, quando o pai morrer, não vai ser deixado como herança, porque esse filho já faz parte também como é que eu posso dizer, do board da empresa, já faz parte da diretoria da empresa, só posso assim dizer. Então, eles não podem te tirar táxis, porque você também faz parte da empresa, como você também é um diretor também da empresa. Então, mas agora, se o teu pai tem uma empresa, não te coloca como diretor, no teu nome como diretor da empresa, e ele morre, quer dizer que essa empresa é deixada por você por herança, tá vendo? Então, todos esses anos que o teu pai lutou para ganhar muito dinheiro, 70% vai na mão do governo, tá vendo? É muito, muito, mas muito injusto, mas infelizmente é isso que acontece aqui na Inglaterra, sobre as taxas da herança. E outra coisa também é a taxa chama-se VAT, né? Esse VAT é praticamente em muitos dos países, acho que em Angola também tem, acho que é o IVA, se não tem erro em Angola. Tipo, os produtos que você compra, se o produto é 15 libras, o preço original não é 15 libras, o preço original deve ser 12 libras. Então você paga um VAT, que é a taxa, né, de produtos, que são, por exemplo, nesse caso do exemplo que eu dei, são 30 libras, né? Então isso aqui você não tem como fugir. Mas tem as pessoas que vêm visitar aqui na Inglaterra, você, por exemplo, vem visitar aqui na Inglaterra, você vai comprando coisas, esses produtos já têm taxas, mas você pode, como diz em inglês, você pode claim back, você pode pedir esse dinheiro de volta quando você estiver aí para o aeroporto. Mas eu acho que aqui na Inglaterra você já não pode fazer isso porque eles estão fora da União Europeia, então você não pode, você tipo obrigatoriamente você tem que pagar imposto quando você vier aqui, ainda que você vier visitar para 3 semanas ou 2 semanas, então você obrigatoriamente tem que pagar para essas taxas. Então antigamente, se não tem erro, né? É o que acontecia, acho que 3 anos ou 4 anos atrás você poderia pedir esse dinheiro de volta daquilo que você pagou, porque você não vive aqui, você não tem que pagar taxas aqui, então, mas agora como esses saíram da União Europeia, então aboliram esse tipo de processo, se eu posso assim dizer. Também, se você tem carro, chama-se road tax, né? Esse road tax é taxa das ruas, né? Se você paga essa taxa, você tem carro, paga essa taxa para que você para que, tipo, se tiver assim, um buraco nas ruas, essa taxa é usada, por exemplo, para tapar esse buraco, para fazer as estradas mais bonitas. Isso aqui eu não tenho nenhum problema com essa taxa, porque a maioria das ruas aqui são muito boas aqui na Inglaterra, são muito bem tratadas. É claro, há uns lugares aí ou outros, mas a maioria das ruas são muito bem tratadas. Então eu sei que essa taxa que eu pago, porque eu tenho um carro, são usadas de uma maneira boa, né? Então, e é isso. Então essa é uma das taxas que nós pagamos aqui na Inglaterra. Então, se você tem a intenção de vir aqui na Inglaterra, se você vier aqui como estudantes, acho que 1/3 dessa taxa você não vai precisar pagar, porque você é estudante, você então está liberado, se eu posso assim dizer, de pagar esse tipo de taxa. Mas quando você não é estudante, como é o meu caso, então infelizmente vou ter que pagar essas taxas. Há taxas que são, sim senhora, boas para você pagar, e há taxas que eu não concordo que eu devo pagar. Por exemplo, da pensão, não acho que eu deveria ser obrigado a pagar a pensão se eu não tenho intenção de viver aqui no país por mais de 60 anos, se eu posso assim dizer. Então, esses são tipo de taxas. Não fica triste com essa taxa. O país é muito bom, sim senhora. Falo da Inglaterra, porque eu nunca vivi em outros países europeus. É um país muito bom, um país muito organizado, infraestrutura assim muito boa. Você tem a oportunidade de poder trabalhar em qualquer sítio, né? Tens a oportunidade, tendo experiência. Então, essas são as taxas que nós pagamos. São taxas que você 10% aqui, 20% ali. Você vê o teu salário a bazar mesmo assim, tipo nada. Então dá um bocadinho de raiva, mas não podemos fazer praticamente nada. Então, tamo junto, é o boy Marcelo Executivo. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Estamos quase a chegar a 1000 inscritos. Me ajudam a chegar a 1000 inscritos. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos para todas as pessoas. Então, é o boy Marcelo Executivo, tamo junto, valeu. See you soon.